Houve uma época em que os pilotos americanos se destacavam na Fórmula 1. E não estamos falando apenas dos 2 campeões mundiais ou dos que venceram em Indianápolis. Quer conhecer melhor a história dos Yankees que mais se destacaram nos GPs? Então aproveita a vinheta para pegar uma fatia de Apple Pie que eu te conto logo em seguida. Harry Schell nasceu em uma família de automobilistas americanos radicados em Paris durante a Primeira Guerra Mundial. Embora não tenha visitado os Estados Unidos até 1940, é considerado o primeiro representante americano nas corridas de Grande Prêmio pós-guerra. Seu primeiro ponto na Fórmula 1 veio no Grande Prêmio da Bélgica de 1956, e o primeiro pódio um ano depois, em Pescara. Em seus 10 anos de Fórmula 1, Schell guiou mais carros diferentes e por um número maior de equipes que qualquer outro piloto americano. Foi o primeiro piloto a correr com um carro de motor central em um evento válido pelo Mundial de Fórmula 1, largando com um Cooper Jep no Grande Prêmio de Mônaco de 1950. Schell acabou encerrando sua carreira de forma trágica em 1960. Ao sair da pista molhada e colidir contra uma barreira, durante os treinos para uma corrida extracampeonato em Silverstone. Primeiro piloto nascido nos Estados Unidos a competir com regularidade na Fórmula 1, Mustang Gregory conquistou seu primeiro pódio já em sua estreia na categoria, guiando seu Maserati pelas ruas de Monte Carlo até um brilhante terceiro lugar em 1957. Mesmo participando de apenas metade das provas do campeonato, o Flash de Kansas City foi o 6º colocado em sua primeira temporada. Mustang se destacava por seus óculos, grossos como fundos de garrafas. Se sem eles, como diziam, era cego como uma topeira, pilotando com eles, era ele que desaparecia à frente de seus concorrentes. Embora pareça absurdo atualmente, Mustang costumava saltar de seu carro em movimento quando percebia que uma colisão era iminente e inevitável. Uma dessas ocasiões lhe rendeu ferimentos que o forçaram a ficar de fora de quase toda a temporada de 1958. Em 1959 veio sua melhor oportunidade, recebendo o terceiro carro da equipe de fábrica da Cooper, ao lado de Jack Brabham e Bruce McLaren. E assim vieram também mais 2 pódios, na Holanda e em Portugal. Para muitos, o desempenho de Mustang se tornou uma ameaça para o bicampeonato de Brabham, e, com isso, o americano foi dispensado da Cooper e passou a correr com equipamentos pouco competitivos em várias equipes independentes. Seu maior sucesso no automobilismo veio na edição de 1965 das 24 Horas de Le Mans, quando ele conquistou, ao lado de Jochen Rindt, uma memorável vitória, porque foi a primeira de uma equipe com inscrição americana, a primeira dos pneus Goodyear e a última de uma Ferrari no resultado geral em Le Mans. Houve uma época entre 1950 e 1960 em que a disputa das 500 milhas de Indianápolis fazia parte do Mundial de Fórmula 1. A prova também era válida pelos campeonatos AAA e USAC, algo como ancestrais da Fórmula Indy, disputados com carros construídos e preparados especialmente para circuitos ovais. Essa diferença técnica entre os carros e os custos da viagem transoceânica desestimulavam a participação de equipes europeias. Com isso, a prova acabava sendo disputada praticamente apenas por pilotos americanos com inscrições independentes ou por times que não competiam no Mundial de Fórmula 1. Mas como os pontos eram contados para o campeonato, os 3 próximos nomes da nossa lista obtiveram classificações significativas no Mundial
mesmo que sua participação na categoria tenha se resumido à prova americana. Primeiro americano a vencer uma prova válida pelo Mundial de Fórmula 1, Johnny Parsons já tinha sido o segundo colocado na edição de 1949 das 500 milhas, quando foi o campeão nacional da AAA. A pontuação da vitória em 1950, além de somar para o terceiro lugar no campeonato nacional, lhe garantiu o sexto lugar no Mundial de Fórmula 1. Com outras 8 participações na prova, incluindo um quarto lugar em 1956, Parsons foi convidado a participar da primeira edição da Corrida dos Dois Mundos, uma prova em Monza, reunindo times e pilotos do USAC e da Fórmula 1 em 1957. Nesta corrida, dominada pelos americanos, Johnny foi o terceiro colocado. Curiosamente, a distinção de ser o primeiro vencedor da Indy 500 na Fórmula 1 não evitou a distinção de ser o único piloto a ter seu nome grafado incorretamente no troféu Borg-Warner. Posteriormente, seu filho, que tinha o nome grafado como no troféu, também correu as 500 milhas, mas não com o mesmo sucesso do pai. Seus melhores resultados foram 2 quintos lugares. Melhor do que nada. A estreia de Bill Vukovich nas 500 milhas de Indianápolis em 1952 já indicava que o californiano tinha tudo para se tornar um dos maiores nomes naquele circuito. Largando da 8ª posição no grid, Bill avançou rapidamente para a ponta, liderando 150 das 200 voltas da prova até abandonar por uma quebra na direção. Vitórias consecutivas nas 2 edições seguintes tornaram Vukovich o único piloto a vencer 2 vezes as 500 milhas em provas válidas pelo Mundial de Fórmula 1, garantindo o 7º lugar no campeonato em 1953 e o 6º em 1954. Em 1955, Bill liderava na volta 56 com quase 17 segundos de vantagem quando se viu envolvido em um acidente com retardatários. Um dos carros desgovernados atingiu o Curtis Offenhauser de Vukovich, arremessando-o para fora da pista. O impacto contra uma ponte de acesso ao circuito matou o piloto instantaneamente antes do carro se incendiar. Se ele tivesse vencido as 500 milhas pela terceira vez consecutiva, seria um recorde que permaneceria até hoje. A morte de Bill não afastou o sobrenome Vukovich de Indianápolis. Seu filho, Bill Vukovich II, foi o segundo colocado na edição de 1973, e seu neto, Bill Vukovich III, foi o 14º colocado em 1988, sendo o novato do ano naquela prova. Com 6 participações nas 500 milhas de Indianápolis entre 1950 e 1959, os 8 pontos da vitória na prova de 1956 foram suficientes para garantir a Pat Flaherty o 5º lugar no Mundial daquele ano. Sua marca registrada, o trevo pintado no topo do capacete, se mostrou bastante apropriada em sua única vitória na Fórmula 1. Pat cruzou a linha de chegada segundos após o cabo do acelerador se romper. O carro que ele conduzia era revolucionariamente leve e rápido, mas tinha sido construído para outro piloto. Bob Swiker, vencedor da edição anterior, abandonou o time por desavenças contratuais, fazendo com que o carro fosse oferecido a Flaherty. Após deixar o automobilismo, Pat passou a se dedicar às corridas de pombos, com considerável sucesso. Herdeiro de um dos fundadores de um império dos cosméticos, Peter Revson fez sua primeira incursão no automobilismo europeu em 1963. Não querendo ser favorecido por conta da riqueza de sua família, resolveu encarar a dureza no início de sua carreira.
No mesmo caminhão, ele viajava, transportava seu carro e morava. Mesmo competindo com sucesso na Fórmula 3 e na Fórmula 2 até 1966, não conseguiu uma vaga competitiva na Fórmula 1, voltando então para os Estados Unidos após participações esporádicas e independentes na temporada de 1964. Acabou se destacando na Can-Am Series, com um título pela McLaren, vindo em 1971. No mesmo ano, Revson cravou a pole position e conquistou o segundo lugar em Indianápolis, também pela McLaren. Embora a prova já não fizesse mais parte do Mundial de Fórmula 1, o sucesso de Revy rendeu um convite para disputar o Grande Prêmio dos Estados Unidos pela Tyrrell. Em 1972, Ted Meyer, que sucedeu Bruce McLaren na administração da equipe que o neozelandês tinha fundado e era amigo de Revson, o convidou para disputar a temporada como titular. Peter participou de 9 das 12 corridas, conquistando 4 pódios e pontuando outras 2 vezes. Em 1973, vieram suas 2 vitórias e mais 2 pódios. Mesmo com o desempenho mostrado por Revson, que lhe rendeu o 5º lugar no Mundial em ambas as temporadas, Meyer optou por substituir Peter por Emerson Fittipaldi, que trazia no currículo o campeonato de 1972, além de forte apoio da Marlboro. Após 2 abandonos no início de 1974, a Shadow, sua nova equipe, levou novas peças para testar em Kyalami, alguns dias antes do Grande Prêmio da África do Sul. Uma falha em uma peça da suspensão dianteira durante esses testes causou a colisão que ceifou a vida de Peter Revson. Até hoje, apenas 3 pilotos venceram corridas, tanto em Endurance, quanto na Fórmula 1, na Fórmula Indy e na NASCAR. E o primeiro deles foi Dan Gurney. Suas 4 vitórias na Fórmula 1 ilustram apenas parte da importância de Gurney para a categoria e para o automobilismo. Em sua temporada de estreia pela Ferrari, com 2 pódios em 4 corridas, Dan se sentiu imediatamente repelido pelo estrito estilo de gerenciamento na escuderia. Na BRM, Gurney desenvolveu o hábito de não confiar apenas aos engenheiros o acerto de seus carros, após uma temporada marcada por abandonos e acidentes causados por falhas mecânicas. Pilotou pela Porsche por 2 temporadas, conquistando a única vitória da fábrica de Stuttgart na Fórmula 1 no GP da França de 1962. Com a saída da Porsche da categoria, Gurney foi o primeiro piloto contratado por Jack Brabham para correr em sua equipe. Depois de levar a Brabham a 2 vitórias e 8 outros pódios em 3 temporadas, Dan pôde realizar o sonho de pilotar seus próprios carros, os Eagles, da equipe AAR. Foram 3 temporadas como piloto e dono de equipe, sendo a de 1967 a melhor, com uma vitória em Spa e um 3º lugar no Canadá. Encerrou sua carreira na Fórmula 1 fazendo 3 corridas em 1970, substituindo o então recém-falecido Bruce McLaren em sua equipe. Dan Gurney venceu corridas na Fórmula 1 e na Fórmula Indy tanto como piloto quanto como construtor, simultaneamente. A bordo de seus Eagles, ainda conquistou 3 pódios em Indianápolis. Em Le Mans, Gurney venceu a edição de 1967, pilotando um Ford GT40 ao lado de A.J. Foyt. Além de introduzir inovações na aerodinâmica de seus carros e nos equipamentos de segurança dos pilotos, Gurney também introduziu no automobilismo o costume de celebrar vitórias com um spray de champanhe. Assim como Dan Gurney, Rich Ginter também estreou na Fórmula 1 pela Ferrari, pontuando em todos os 3 eventos que disputou em 1960, incluindo um pódio em Monza. Foram mais 3 pódios pela escuderia em 1961, mas a última corrida de Ginter pela Ferrari terminou com um abandono.
Em 1962, passou a pilotar um dos BRMs. Em 3 temporadas, foram 9 pódios. Destes, 5 vieram em 1963, a melhor temporada de Ritchie na Fórmula 1. Deixando de pontuar em apenas 2 dos 10 GPs daquele ano, Günther foi o 3º colocado no Mundial. A reputação conquistada em suas 5 primeiras temporadas rendeu a Ritchie um convite para se juntar à empreitada da Honda na Fórmula 1 em 1965. Foram 4 abandonos por falhas mecânicas, mas na última corrida do ano, no México, Günther conquistou a primeira vitória do time nipônico e a única de sua carreira na Fórmula 1. Ritchie disputou as 2 primeiras provas de 1966 pela Cooper, uma vez que a Honda só apresentou seu novo carro para os 3 últimos GPs da temporada. A última aparição de Günther na Fórmula 1 foi no Grande Prêmio de Mônaco de 1967, quando tentou, sem sucesso, classificar um Eagle da AR para o grid de largada. Mesmo tendo vencido a primeira corrida de automóveis de que participou, em Pebble Beach, ninguém apostaria que aquele jovem introspecto e pouco confiante chamado Phil Hill seria o primeiro piloto nascido nos Estados Unidos a vencer as 24 horas de Le Mans e a se tornar campeão mundial de Fórmula 1. Após se destacar como um dos melhores pilotos de carros esportivos da América e de uma participação independente em Le Mans, em 1955, Hill foi convidado pela Ferrari para integrar seu plantel de pilotos, inicialmente nas provas de endurance. A princípio, Enzo Ferrari considerava Phil demasiado sensível para os monopostos. Não inteiramente sem motivo, uma vez que Hill não escondia o crescente nervosismo antes das largadas e sempre confessou que nunca conseguia se sentir confiante de que não morreria pilotando. Sua estreia na Fórmula 1 foi em 1958, na França, a bordo de um Maserati inscrito por Joe Bonnier. A maior parte de sua carreira foi ligada à Ferrari, pela qual conquistou suas 3 vitórias e outros 13 pódios na Fórmula 1, bem como 3 vitórias em Le Mans, todas ao lado do belga Olivier Gendebien. Infelizmente, o dia da sua maior glória no automobilismo foi também um dos dias mais tristes da vida de Phil e do automobilismo mundial. O campeonato de 1961 vinha sendo dominado desde o início pelas Ferraris de Hill e de seu companheiro, o alemão Wolfgang von Trips. Quando o circo da Fórmula 1 chegou em Monza para a penúltima etapa do Mundial, apenas os 2 pilotos da escuderia, separados por 4 pontos, ainda competiam pelo título. Von Trips, além da vantagem na pontuação, largava em sua primeira pole do ano, após 5 poles consecutivas de Hill. Mas já na primeira volta, a Ferrari do alemão foi tocada pela Lotus de Jim Clark e acabou saindo da pista em altíssima velocidade, matando Von Trips e 15 espectadores. Phil venceu a corrida, garantindo uma vantagem de 1 ponto que lhe deu o Mundial. Em suas 3 temporadas finais, agora fora da Ferrari, Hill conquistou um único ponto em 16 corridas, se aposentando do automobilismo em 1967. Mesmo com seu histórico de campeão na Fórmula 1 e em Le Mans, ninguém apostaria que aquele introspecto e pouco confiante senhor chamado Phil Hill venceria os 1000 km de Brands Hatch, a última corrida de automóveis de que participou. Antes da gente conhecer o número 1 dessa lista, um recado. Se você quiser colaborar para o Formula Numbers continuar mostrando números, curiosidades e histórias da Fórmula 1, você pode ajudar a ampliar o nosso alcance no YouTube com 3 cliques. Se você gostou desse vídeo, deixe a sua curtida. Compartilhe com seus amigos em suas redes sociais e se inscreva no canal para também fazer parte dessa lista de apaixonados pela Fórmula 1. E não se esqueça de ativar também o sininho das notificações para ser sempre avisado dos nossos vídeos. É verdade que Mario Andretti nasceu na Itália e lá começou a correr, aos 13 anos de idade. Mas foi como americano naturalizado que Andretti construiu sua carreira
e deu início a uma das mais importantes dinastias do automobilismo. Sempre ao lado de Aldo, seu irmão gêmeo, começou a se destacar em provas de Stock Car e de arrancadas no início dos anos 60. Mas o verdadeiro sonho de Mario era competir em monopostos. Ingressou em categorias menores, os chamados Midget Cars, em 1961, e onde houvesse um assento disponível, lá estava Andretti correndo. Em 1963, chegou a disputar 100 corridas durante o ano, e algumas vezes até 3 eventos diferentes no mesmo dia. Em 1964, iniciou sua longa carreira na Indy, que, embora entrecortada por seus compromissos na Fórmula 1, só foi se encerrar mesmo em 1994. Com o terceiro lugar, foi o novato do ano em sua primeira vez em Indianápolis, como seriam também seu filho Michael, em 1984, e seu neto Marco, em 2006. No total, foram 4 títulos e 52 vitórias, incluindo uma nas 500 milhas de Indianápolis, em 1969. A estreia na Fórmula 1 foi no GP dos Estados Unidos de 1968, pela Lotus. Marcando a pole position, Mario já mostrava a que vinha, ainda que não tenha completado a prova. Foram mais 4 anos de participações esporádicas pela Lotus, pela March, com quem conquistou seu primeiro pódio em 1970, e pela Ferrari, que lhe trouxe a primeira vitória em 1971. Em 1975 fez sua primeira temporada completa, pela Parnelli. Em 1976, iniciou uma vitoriosa parceria de 5 temporadas com a Lotus, que lhe rendeu 16 pódios, entre os quais 11 vitórias, e, claro, o título de 1978. Fez uma discreta temporada final pela Alfa Romeo em 1981. Apareceu ainda em 3 eventos em 1982. Em Long Beach, como substituto de Reutemann na Williams, e nas 2 últimas provas, em Monza e Las Vegas, substituindo Pironi na Ferrari. Você lembra quando eu disse que o Dan Gurney tinha sido o primeiro de apenas 3 pilotos que venceram tanto na Fórmula 1 quanto na Indy, no Endurance e na NASCAR? O segundo foi Mario Andretti. It's me, Mario! Além do sucesso nos monopostos, Andretti ainda venceu uma corrida na NASCAR e várias provas de Endurance internacional, incluindo uma na classe WSC das 24 horas de Le Mans em 1995. E aí, ficou com alguma dúvida com essa história toda de mistura de Fórmula 1 com Fórmula Indy? Encontrou algum erro ou quer fazer alguma sugestão? Deixa ali embaixo o seu comentário. Aliás, comenta aí se você sabe o nome do terceiro integrante daquele clube que o Dan Gurney começou. Lembrando que você também pode seguir a gente pelo Instagram, @FormulaNumbers, ou pelo Twitter, @NumbersFormula. Lá, você vê outras curiosidades, previews e bastidores dos vídeos do canal, e ainda pode trocar uma ideia comigo. Eu sou Juliano Camargo, editor do Fórmula Numbers, e espero vocês no próximo vídeo.